Você já se perguntou o que aconteceria se um avião tentasse voar em linha reta sobre a Terra? Parece o mais lógico a distância mais curta, o caminho mais rápido. Mas o que realmente aconteceria se um avião tentasse isso não é nada simples. Na verdade, poderia ser perigoso, ineficiente e até impossível. Fica até o final, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar para sempre a forma como você enxerga o planeta, os mapas e os voos comerciais. E se você ama entender os segredos da aviação, inscreva-se agora no Aerocielo aqui. Os voos não só são vistos, são compreendidos. Imagine que você está a bordo de um voo de Madrid para Los Angeles. Se você pegar um mapa comum e traçar uma linha reta, parece que o avião deveria cruzar o Atlântico direto para o oeste, passar perto de Nova York e chegar sem desvio até a Califórnia. Mas quando você olha a rota real na tela do avião, vê algo estranho. Uma grande curva em direção ao norte, passando pela Groenlândia. E então surge a pergunta que milhões de passageiros fazem todos os dias. Por que o avião não voa reto? Está evitando alguma coisa? Ou o piloto simplesmente errou o GPS? A verdade é muito mais profunda. E tem tudo a ver com o formato do planeta em que vivemos. Apesar do que vemos nos mapas, a Terra não é plana, é uma esfera. E em uma esfera, a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta, mas uma curva chamada grande círculo. Os voos comerciais seguem essas rotas de grande círculo, que aproveitam a curvatura da Terra para percorrer a menor distância real possível. Em um mapa plano, elas parecem desvios. Mas, se você pudesse ver a Terra do espaço, perceberia que essas curvas são, na verdade, os caminhos mais diretos. E aqui vem o primeiro dado que surpreende muita gente. Em alguns voos longos, seguir o grande círculo pode economizar mais de 1000 quilômetros em relação a uma linha reta desenhada num price mapa. E aqui surge outro protagonista invisível: o tempo. Sim, porque a Terra não tem apenas forma, ela se move. Enquanto o avião voa, o planeta gira sob ele a mais de 1600 km/h no Equador. E, embora muita gente pense que isso afeta diretamente a trajetória, o que realmente influencia é a atmosfera, que gira junto com a Terra. O ar se move junto com o planeta, e isso cria as correntes de jato, ou jet streams, ventos com mais de 400 km/h, que podem ser o melhor aliado ou o pior inimigo de um voo. Antes de te contar como esses ventos podem fazer um avião chegar 1 hora antes ou 1 hora depois, lembre-se de deixar o like e comentar de qual país você está assistindo. É incrível ver como a paixão pela aviação nos une em todos os lugares do mundo. E agora responda mentalmente. Você já percebeu que o seu voo de ida demora mais que o de volta? Pois eu vou te contar o porquê. O que acontece é que, além da curvatura da Terra, a atmosfera e os ventos tornam impossível voar em linha reta. Esses ventos poderosos moldam completamente as rotas aéreas, e os pilotos aprendem a usá-los a seu favor. As correntes de jato são verdadeiros rios de ar que cruzam a atmosfera a mais de 10.000 metros de altitude, fluindo de oeste para leste. Elas surgem por causa da diferença de temperatura entre os polos e o Equador, e são tão intensas que redesenham o mapa dos voos comerciais. Quando um avião voa contra uma corrente de jato, sua velocidade real em relação ao solo cai drasticamente, mesmo que os motores estejam trabalhando no máximo. Mas, quando ele consegue aproveitar essa corrente a seu favor, pode percorrer a mesma distância em até 1 hora a menos, economizando milhares de litros de combustível. Por isso, os pilotos e os centros de controle de voo ajustam as rotas todos os dias, de acordo com o comportamento desses ventos. O céu muda constantemente e, com ele, a forma como os aviões precisam se mover. Por exemplo, um voo de Madrid para Nova York pode durar 8 horas, mas o voo de volta seguindo praticamente a mesma rota no mapa pode durar apenas 6 horas e meia. A razão? O avião cavalga sobre uma corrente de jato, que o impulsiona a velocidades incríveis. Mas aqui está a grande ironia. Seguir uma linha perfeitamente reta no céu nem sempre é o mais eficiente. A atmosfera nunca está parada. É como uma rodovia invisível, onde as faixas de vento mudam de posição, se cruzam, desaparecem e voltam a se formar. Os controladores aéreos e os sistemas de navegação usam satélites meteorológicos para analisar essas correntes e desenhar rotas que equilibrem distância, tempo e segurança. Às vezes, desviar alguns quilômetros da rota mais curta pode significar economizar toneladas de combustível. Se um avião tentasse voar em linha reta ignorando essas forças, ele não só gastaria muito mais, como também poderia ser atacado pela própria atmosfera. Isso mesmo, turbulências violentas, zonas de baixa pressão, ou até regiões onde o ar é denso demais ou rarefeito demais.
Porque sim, a atmosfera muda com a altitude. Quanto mais alto o avião voa, mais fino e frio o ar se torna, e isso afeta diretamente o rendimento dos motores, a sustentação das asas e o consumo de combustível. Um avião não voa onde quer, mas onde o ar permite. É ali que encontra o ponto perfeito entre resistência, temperatura e eficiência. Por isso, as rotas aéreas parecem curvas. Elas seguem a combinação ideal entre a curvatura da Terra e a estrutura invisível da atmosfera. Para entender isso melhor, imagine um balão de ar quente. Você não pode escolher a direção simplesmente girando o timão. Precisa procurar a camada de vento certa. Os aviões fazem o mesmo, só que a velocidades 10 vezes maiores. E há outro fator fundamental que impede um voo realmente reto: a própria rotação da Terra. Muita gente acredita que, se o planeta gira para o leste, um avião voando para o oeste deveria chegar mais rápido. Mas isso não é verdade. O ar que envolve o planeta gira junto com ele, então o avião não sai desse movimento, ele voa dentro dele. Ainda assim, a rotação influencia a direção dos ventos, criando o famoso efeito Coriolis. Esse fenômeno é o responsável por fazer os furacões girarem, as correntes marítimas mudarem de rumo e os pilotos corrigirem constantemente sua trajetória para se manterem no curso exato. Assim, mesmo que um avião desenhe uma linha reta no mapa, no ar, ele está seguindo uma curva invisível, compensando a rotação da Terra e a força dos ventos. E isso nos leva a uma pergunta fascinante. Se um avião realmente voasse em linha reta, sem seguir a curvatura da Terra nem corrigir por causa dos ventos, aonde ele chegaria? A resposta vai te surpreender. Não chegaria ao destino previsto. Na verdade, terminaria a centenas de quilômetros de distância. Os sistemas de navegação precisam recalcular constantemente a curvatura terrestre e o movimento da atmosfera. Se não o fizessem, até uma pequena diferença de ângulo viraria um erro de centenas de quilômetros após algumas horas de voo. Por isso, sim, voar reto não é apenas impossível. É perigoso. Mas então, por que os mapas nos enganam? Porque quase todos os mapas do mundo usam uma projeção chamada Mercator, uma forma de representar algo esférico em uma superfície plana. Quando você tenta esticar a superfície curva de uma esfera sobre uma folha, inevitavelmente, tudo se deforma. Nas bordas do mapa, regiões como Groenlândia ou Alasca parecem gigantes, embora, na realidade, sejam muito menores. E essa distorção também altera a forma como percebemos as rotas aéreas. Portanto, quando você vê que o seu voo se curva para o norte, na verdade, o avião está fazendo o caminho mais curto e mais eficiente possível. Não é erro, é geometria pura aplicada ao céu. E não se trata apenas de economizar quilômetros. Seguir uma rota de grande círculo também significa economizar combustível, tempo e dinheiro. Em voos intercontinentais, cada minuto conta. Uma mudança de apenas alguns graus na trajetória pode representar centenas de litros de querosene e milhares de euros em combustível. E isso, multiplicado por milhares de voos diários, é o que diferencia uma companhia aérea lucrativa de uma que perde milhões. Mas, e se, por algum motivo, um avião tentasse forçar uma rota totalmente reta em um mapa plano? É aqui que as coisas ficam interessantes e um pouco assustadoras. Voar em linha reta num mapa não significa fazê-lo sobre a superfície real do planeta. Na prática, essa rota faria o avião se afastar gradualmente do solo, como se estivesse subindo para o espaço, caso tentasse manter uma altitude constante. Parece exagero, mas é pura física. Em um planeta esférico, uma linha perfeitamente reta geometricamente falando não acompanha a curvatura da Terra, ela a atravessa. Se o avião seguisse essa linha sem corrigir, acabaria a milhares de metros acima da rota planejada, correndo risco de falta de oxigênio, perda de controle ou até não chegar ao destino. Em outras palavras, voar em linha reta literalmente tiraria o avião do planeta. Por isso, os sistemas modernos de navegação como o GPS, ADS-B e o piloto automático calculam rotas que compensam constantemente a curvatura da Terra. A cada segundo, o avião ajusta sua altitude e direção para se manter aderido à superfície, seguindo uma trajetória curva invisível que equilibra velocidade, altura e distância. Você sabia que o piloto automático de um avião comercial corrige a altitude mais de 100 vezes por minuto para se manter exatamente sobre o grande círculo? E tudo isso acontece sem que os passageiros percebam. E aqui surge outro protagonista invisível: o tempo. Sim, porque a Terra não tem apenas forma. Ela se move. Enquanto o avião voa, o planeta gira sob ele a mais de 1.600 km por hora no Equador.
E embora muita gente pense que isso afeta diretamente a trajetória, o que realmente influencia é a atmosfera, que gira junto com a Terra. O ar se move junto com o planeta, e isso cria as correntes de jato, ou jet streams, ventos com mais de 400 km por hora, que podem ser o melhor aliado ou o pior inimigo de um voo. Antes de te contar como esses ventos podem fazer um avião chegar 1 hora antes ou 1 hora depois, lembre-se de deixar o like e comentar de qual país você está assistindo. É incrível ver como a paixão pela aviação nos une em todos os lugares do mundo. E agora responda mentalmente. Você já percebeu que o seu voo de ida demora mais que o de volta? Pois eu vou te contar o porquê. O que acontece é que, além da curvatura da Terra, a atmosfera e os ventos tornam impossível voar em linha reta. Esses ventos poderosos moldam completamente as rotas aéreas, e os pilotos aprendem a usá-los a seu favor. As correntes de jato são verdadeiros rios de ar que cruzam a atmosfera a mais de 10.000 metros de altitude, fluindo de oeste para leste. Elas surgem por causa da diferença de temperatura entre os polos e o Equador, e são tão intensas que redesenham o mapa dos voos comerciais. Quando um avião voa contra uma corrente de jato, sua velocidade real em relação ao solo cai drasticamente, mesmo que os motores estejam trabalhando no máximo. Mas, quando ele consegue aproveitar essa corrente a seu favor, pode percorrer a mesma distância em até 1 hora a menos, economizando milhares de litros de combustível. Por isso, os pilotos e os centros de controle de voo ajustam as rotas todos os dias, de acordo com o comportamento desses ventos. O céu muda constantemente e, com ele, a forma como os aviões precisam se mover. Por exemplo, um voo de Madrid para Nova York pode durar 8 horas, mas o voo de volta, seguindo praticamente a mesma rota no mapa, pode durar apenas 6 horas e meia. A razão? O avião cavalga sobre uma corrente de jato, que o impulsiona a velocidades incríveis. Mas aqui está a grande ironia. Seguir uma linha perfeitamente reta no céu nem sempre é o mais eficiente. A atmosfera nunca está parada. É como uma rodovia invisível, onde as faixas de vento mudam de posição, se cruzam, desaparecem e voltam a se formar. Os controladores aéreos e os sistemas de navegação usam satélites meteorológicos para analisar essas correntes e desenhar rotas que equilibrem distância, tempo e segurança. Às vezes, desviar alguns quilômetros da rota mais curta pode significar economizar toneladas de combustível. Se um avião tentasse voar em linha reta ignorando essas forças, ele não só gastaria muito mais, como também poderia ser atacado pela própria atmosfera. Isso mesmo, turbulências violentas, zonas de baixa pressão, ou até regiões onde o ar é denso demais, ou rarefeito demais. Porque sim, a atmosfera muda com a altitude. Quanto mais alto o avião voa, mais fino e frio o ar se torna. E isso afeta diretamente o rendimento dos motores, a sustentação das asas e o consumo de combustível. Um avião não voa onde quer, mas onde o ar permite. É ali que encontra o ponto perfeito entre resistência, temperatura e eficiência. Por isso, as rotas aéreas parecem curvas. Elas seguem a combinação ideal entre a curvatura da Terra e a estrutura invisível da atmosfera. Para entender isso melhor, imagine um balão de ar quente. Você não pode escolher a direção simplesmente girando o timão, precisa procurar a camada de vento certa. Os aviões fazem o mesmo, só que a velocidades 10 vezes maiores. E há outro fator fundamental que impede um voo realmente reto: a própria rotação da Terra. Muita gente acredita que, se o mês está o planeta gira para o leste, um avião voando para o oeste deveria chegar mais rápido. Mas isso não é verdade. O ar que envolve o planeta gira junto com ele. Então o avião não sai desse movimento, ele voa dentro dele. Ainda assim, a rotação influencia a direção dos ventos, criando o famoso efeito Coriolis. Esse fenômeno é o responsável por fazer os furacões girarem, as correntes marítimas mudarem de rumo e os pilotos corrigirem constantemente sua trajetória para se manterem no curso exato. Assim, mesmo que um avião desenhe uma linha reta no mapa, no ar, ele está seguindo uma curva invisível, compensando a rotação da Terra e a força dos ventos. E isso nos leva a uma pergunta fascinante. Se um avião realmente voasse em linha reta, sem seguir a curvatura da Terra, nem corrigir por causa dos ventos, aonde ele chegaria? A resposta vai te surpreender. Não chegaria ao destino previsto. Na verdade, terminaria a centenas de quilômetros de distância. Os sistemas de navegação precisam recalcular constantemente a curvatura terrestre e o movimento da atmosfera. Se não o fizessem, até uma pequena diferença de ângulo viraria um erro de centenas de quilômetros após algumas horas de voo. Por isso, sim, voar reto não é apenas impossível, é perigoso.
Se um avião tentasse voar em linha reta absoluta, não enfrentaria apenas a curvatura da Terra e os ventos, mas também um obstáculo muito mais humano: as fronteiras invisíveis do céu. Porque, embora o céu pareça livre, na realidade ele é dividido, controlado e restrito como um enorme tabuleiro de xadrez tridimensional. Desde o momento em que um voo decola, ele entra em uma rede perfeitamente coordenada de corredores aéreos, verdadeiras rodovias invisíveis que os aviões devem seguir com precisão milimétrica. Essas rotas são definidas por pontos de navegação, separadas por altitudes, direções e protocolos de segurança. Não é possível simplesmente cortar caminho. Tentar voar em linha reta, ignorando essas regras, seria como dirigir na contramão em uma rodovia. Poderia parecer mais curto, mas o final seria catastrófico. Existem regiões do planeta onde nenhum avião comercial pode sobrevoar. Algumas por razões militares, outras por clima extremo, e muitas simplesmente por política e diplomacia. Um exemplo é a Coreia do Norte, um dos espaços aéreos mais restritos do mundo. Nenhum voo comercial tem permissão para cruzá-lo. O regime considera isso uma questão de soberania e defesa nacional. Isso obriga todos os voos entre Ásia e América a desviar centenas de quilômetros, contornando completamente o país. O mesmo acontece em zonas de conflito como Irã, Síria e Ucrânia, onde o risco de interceptação ou mísseis antiaéreos faz com que as companhias ajustem suas rotas em tempo real. E não é apenas política. Existem partes do planeta onde as condições naturais tornam o voo impossível ou extremamente perigoso. O Polo Norte, por exemplo, parece um atalho perfeito para unir Europa, Ásia e América. Mas lá, as temperaturas podem chegar a 60 graus Celsius. As bússolas param de funcionar corretamente e as comunicações de rádio ficam instáveis. Você sabia que até os satélites de comunicação têm dificuldade nessa região? Por isso, a maioria dos voos passa mais perto da Groenlândia, onde há cobertura de sinal e rotas de emergência seguras. Em outras regiões, o perigo não está no céu, mas abaixo dele. Áreas de intensa atividade vulcânica, como Indonésia, Chile e Islândia, são monitoradas constantemente. Uma simples nuvem de cinzas vulcânicas pode apagar os motores de um avião em segundos. E não é teoria, já aconteceu. Em 1982, o voo 9 da British Airways, um Boeing 747, sobrevoava a Indonésia quando entrou em uma nuvem de cinzas invisível. Em instantes, os 4 motores pararam. O avião caiu mais de 7.000 metros antes de conseguir reiniciar os motores. Desde então, a aviação aprendeu uma lição. Às vezes, o caminho reto não é o mais rápido, nem o mais seguro. Por isso, cada voo moderno é planejado ao detalhe. Todos os dias, despachantes e controladores de voo analisam os ventos, temperaturas, pressões atmosféricas, tempestades e as áreas restritas para definir a rota mais eficiente e segura possível. E aqui entra outro elemento essencial: a altitude de cruzeiro. Cada avião tem um nível de voo designado conforme a direção e o tipo de voo. Por exemplo, voos para o leste costumam voar em altitudes ímpares 33.000, 35.000 pés. Voos para o oeste, em altitudes pares 34.000, 36.000 pés. Essa separação vertical, combinada com a separação horizontal das rotas, cria um padrão global de tráfego aéreo tão preciso que, em qualquer momento do dia, há mais de 10.000 aviões no ar e quase nunca colidem, nem se desviam. Tentar voar em linha reta, ignorando essas camadas de altitude e regras de separação, seria quebrar esse equilíbrio delicado. O resultado: caos nos radares, risco de colisão e violação de espaço aéreo internacional. E isso não é brincadeira. Quando um avião entra em espaço aéreo restrito sem permissão, os radares militares detectam imediatamente. Primeiro, enviam um aviso por rádio. Se não houver resposta, caças de interceptação são enviados. Isso já aconteceu diversas vezes. Em 2014, por exemplo, o voo MH17 da Malaysia Airlines foi derrubado por engano ao sobrevoar uma zona de conflito na Ucrânia. Desde então, as companhias aéreas são muito mais cautelosas. Então, da próxima vez que você olhar o mapa do voo e ver uma curva que parece sem sentido, lembre-se: toda curva tem um motivo. Pode ser a forma da Terra, uma corrente de jato, uma zona proibida, ou simplesmente uma altitude específica necessária para manter a segurança global. O céu é uma rede viva de caminhos invisíveis. Cada curva que você vê é o resultado de cálculos, acordos internacionais e milhares de decisões humanas trabalhando em sincronia.
E se você está curtindo essa viagem pelos segredos da aviação, deixe seu like e comente. Quero ver o mapa do céu. Seu apoio mantém o aerocielo voando alto. Agora, o mais impressionante. Como os pilotos. Satélites e sistemas automáticos se combinam para manter cada avião em sua rota exata. E o que aconteceria se essa sincronização perfeita falhasse por apenas alguns segundos? O que você vai descobrir agora prova que voar não é apenas uma questão de motores. É uma questão de matemática, precisão e confiança. Em qualquer instante, há mais de 11 mil aviões cruzando o planeta. Cada um com seu plano de voo, sua velocidade, altitude e destino. E ainda assim, quase nunca se cruzam. Como isso é possível? A resposta está nos sistemas de navegação global, uma rede interligada de satélites, radares e algoritmos que transforma o céu em uma coreografia perfeita. O GPS, o ADS-B e os sistemas inerciais permitem que cada aeronave saiba exatamente onde está com precisão inferior a 10 metros. Mas isso não basta. Controladores aéreos em terra monitoram cada movimento, mantendo distâncias exatas de 5 a 10 milhas náuticas entre aviões, ajustando rotas e altitudes em tempo real. Se um avião tentasse voar em linha reta fora dessa estrutura, ele interferiria com outros voos, quebraria a sincronização e colocaria em risco toda a dança aérea global. Os pilotos não improvisam. A aviação moderna depende de autopilotos inteligentes, que atualizam a rota dezenas de vezes por minuto, considerando vento, clima, tráfego e curvatura da Terra. Na cabine, o piloto vê o que parece um mapa plano, mas cada linha, cada curva e cada ponto representam instruções tridimensionais com coordenadas exatas. Nada ali é aleatório. Cada desvio, cada mudança de rumo é o resultado de milhares de cálculos em tempo real. E aqui vem o mais fascinante. O voo moderno não depende só dos pilotos, mas também das máquinas. Os algoritmos de navegação corrigem automaticamente pequenas variações de direção e altitude. Eles calculam o ângulo exato para compensar a rotação da Terra, o vento cruzado e até a expansão térmica do ar. Se um único avião ignorasse essas correções e voasse em linha reta, em poucos minutos sairia do corredor aéreo, entraria na altitude errada e poderia perder contato com o controle de tráfego. O resultado seria uma emergência imediata. E tudo isso acontece sem que os passageiros percebam. Enquanto você olha pela janela e vê um céu tranquilo, há uma dança de precisão e cálculo acontecendo sob seus pés. O avião registra cada mudança de vento, cada variação de pressão, cada micro desvio na rota. A cada minuto, ele se inclina suavemente, ajustando sua direção para continuar fiel à trajetória planejada. E, quando pousa, essa coreografia invisível se completa com perfeição. Mas existe algo ainda mais profundo. Voar em linha reta não é apenas um erro técnico, é uma metáfora sobre o controle humano diante do caos natural. O céu nunca foi linear. Ele é curvo, mutável, imprevisível, e o mais impressionante é que os aviões não lutam contra isso. Eles se adaptam, usam e dominam o próprio caos do ar. Por isso, quando você olhar o mapa do seu voo e vir aquela curva misteriosa em direção ao destino, lembre-se, você não está vendo um desvio, está vendo o resultado de séculos de ciência e engenharia que permitem que milhões de pessoas cruzem o planeta todos os dias, sem colidir, sem se perder e quase sempre chegando no horário. Então, da próxima vez que você estiver a bordo de um avião e observar aquela linha sinuosa na tela, saiba que você não está voando em linha reta. Você está voando em harmonia com o planeta, com sua forma, seus ventos, seu movimento e seu caos. Se você gostou de descobrir essa história do céu, deixe o like, comente, voar nunca foi tão claro, e inscreva-se no Aerocielo, onde toda semana transformamos o ar em conhecimento e os voos em história.